Mas eu queria te perguntar se as condições hoje, 2021, são melhores ou piores do que as condições de 2002, de quando Lula chegou à presidência pela primeira vez. Bom, do ponto de vista político e do ponto de vista das instituições, a situação é pior, porque a destruição que vem sendo feita no Brasil, sobretudo agora no governo Bolsonaro, é muito grande, né? Mas do ângulo econômico, nem tudo hoje é pior do que era quando Lula assumiu em 2003. O Fernando Henrique deixou tudo pendurado pelo barbante. Nós estávamos com uma situação de crise cambial, estimulada em parte pelas incertezas em relação ao que o Lula faria, mas em grande medida pelas medidas tomadas pelo Fernando Henrique, né? Então hoje a situação das contas externas brasileiras, por exemplo, é melhor. E isso é muito importante, porque a restrição externa é sempre muito pesada para economias como a brasileira, né? Pode ser pesada, né? Nós temos reservas muito altas, por exemplo, graças ao próprio governo Lula e ao governo Dilma, que constituíram reservas que os governos seguintes, Temer e Bolsonaro, não conseguiram dilapidar inteiramente, né? Então é verdade que a situação é difícil, mas é uma situação que me parece administrável e, portanto, não justifica um pessimismo total. Agradeço aqui também a Cadil Batista dizendo: que surpresa boa ver o Paulo por aqui. Vamos a uma aula de informações. Comprem o livro, né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Paulo, vou mostrar o teu artigo, que foi esse aqui, publicado na Carta Capital, também no 247, Lula lá. E você fala assim: vamos sonhar um pouco. Suponha que Lula vença as eleições e comece um novo governo. O que você imagina como um terceiro governo Lula, como ele seria e como ele deve ser, na sua opinião? Paulo, acho que não sei. Sim, Paulo está se reconectando aqui. Peraí, só um minutinho. Vamos lá, Paulo. Então, eu acho é difícil dizer, mas eu creio que o terceiro governo Lula pode e deve ser ainda melhor do que foram os dois anteriores. Ele próprio tem dito que se ele for voltar à presidência, ele quer fazer mais e melhor do que fez, né? Ele fez muita coisa boa na área social, por exemplo, Bolsa Família, os programas de saúde, educação, valorização do salário mínimo. Ele fez muita coisa boa na política externa, na área onde eu trabalhei, G20, BRICS, FMI, Lula e Dilma fizeram coisas muito importantes, mas ele está dizendo com razão que tem que fazer mais, tem que fazer melhor, e eu acredito que ele tem condições de fazer isso, né? Eu acho, sabe, Léo, é muito importante que haja um impulso de transformação, sabe? O governo não pode, se o Lula chegar lá de novo, ganhar e tomar posse, como eu espero que aconteça, ele não pode entrar jogando na retranca, sabe? Ele não pode entrar assim, tateando, isso que eu digo no artigo, tateando, vendo o que é possível fazer, o que a Faria Lima aceita, o que o Wall Street endossa, o que a mídia corporativa elogia. Ele tem que ter um programa bem delineado de transformação, de distribuição de renda, de geração de empregos, e tem que implementar rapidamente, ou seja, no primeiro ano o governo tem que mostrar a que veio, de preferência no primeiro semestre, né? E eu acho que aí o exemplo do Biden é instrutivo, viu? Porque o Biden não chegou lá hesitando, chegou lá já com um programa que ele colocou na mesa para implementar e negociar. Nesse sentido, Paulo, eu ia te perguntar se o ponto essencial para poder começar um governo sem amarras já seria, por exemplo, revisar o teto de gastos e lançar um vastíssimo programa de retomada de infraestrutura, de investimentos. O que você acha que são as medidas iniciais para chegando, como você fala? Olha, aí é um excelente exemplo de algo que tem que ser mudado e tem que ser mudado logo, porque exige emenda constitucional, que é o teto de gastos. Esse teto de gastos foi instituído no governo Temer, com Meirelles, é uma jabuticaba brasileira, é uma regra fiscal ruim, né, que não existe, que eu saiba, em lugar nenhum do mundo, que é de congelar os gastos primários em termos reais por 20 anos. E essa rigidez tem que ser substituída por alguma outra regra orientadora da política fiscal mais racional. Mas, para isso, precisa de emenda constitucional e, portanto, precisa atuar quando o capital político do governo é mais alto, que é no primeiro ano.
E é óbvio que não é simples, né? Porque você tem que constituir uma maioria no parlamento, e o Lula já está, na verdade, se eu entendo bem a movimentação dele, já está preparando essas condições de governabilidade, né? Isso ele faz melhor do que ninguém, né? As articulações, os diálogos, as conversas, né? Para gerar uma base parlamentar que provavelmente, espero estar errado, provavelmente não vai depender só da bancada de centro-esquerda. Ela não vai ser suficiente para ter maioria simples e muito menos a maioria qualificada que exigem as emendas constitucionais, né? Ontem, Paulo, o André Lara Rezende, um economista liberal, concedeu entrevista ao Roda Viva e defendeu uma frente democrática com o Lula. Ele disse o seguinte: olha, provavelmente essa polarização vai estar colocada entre Bolsonaro e o PT, não tem tantas afinidades assim com o PT, pelo contrário, mas é uma opção entre barbárie e civilização. E disse que o Lula nunca foi um radical de esquerda. Eu acho que isso, inclusive, bate com o que você fala do Lula construindo uma saída pelo chamado centro. Como é que você vê, por exemplo, esse refluxo aí dos liberais e tal, e até que ponto o Lula pode construir, vamos dizer assim, uma base política sem comprometer um programa de desenvolvimento? Olha, existe uma onda no mundo e que está chegando no Brasil, que é uma onda que se volta as ideias e as práticas para o desenvolvimento, para a distribuição de renda. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, está chegando tardiamente ao Brasil, né? E o Lula vai se beneficiar dessa onda, mas o Lula é muito mais que isso, né? O Lula tem uma trajetória. Ele, de fato, ele não é um radical, nunca foi. É um engano atribuir o Lula radicalismo. Se ele peca, talvez é por excesso de moderação, na minha modesta opinião, né? E não por radicalismo, né? Por exemplo, na política internacional, onde eu atuei no período Lula-Dilma, a posição brasileira era centrista. E no plano doméstico também, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei da China, eu fui dar uma entrevista para você, e aí no 247, e eu disse, vocês me perguntaram como é que está a política brasileira, eu disse, olha, o centro minguou. O centro existe, entretanto, está preso em Curitiba. Tinham prendido o centro da política brasileira, que era o Lula. Agora o centro está solto, muito forte, e eu espero que ele consiga, se é que ele vai realmente vencer, porque nada está garantido, né? Tem toda uma luta pela frente. A eleição está longe de garantida, mas se ele chegar lá, eu espero que ele venha com ímpeto transformador, né? E que o Brasil precisa reconstrução da destruição que aconteceu e também transformação do Brasil numa nação dinâmica, justa, que tem um papel no mundo, que inclui o próprio povo no orçamento, nas políticas públicas, e faz isso de maneira, assim, determinada, sabe? É muito importante que o governo, o futuro governo e o candidato sinalizem que não vai ser o mesmo jogo, que o Brasil vai mudar mesmo, né?